Oi, turma! Nossa aula de hoje é sobre ligações químicas. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. São classificadas em ligação iônica, ligação covalente dativa e ligação metálica. Estabilidade dos gases nobres. A última coluna da tabela periódica é formada por elementos com características muito particulares. São os conhecidos gases nobres ou gases raros. A família dos gases nobres, também denominada família O ou 8A, é composta por 6 elementos: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Como o próprio nome já sugere, esses elementos são encontrados naturalmente no estado gasoso. Em condições ambientes, as substâncias simples desses gases são formadas por átomos isolados dos elementos. Ou seja, o gás hélio é formado por um único átomo de hélio. O gás neônio é formado por apenas um átomo de neônio, e assim por diante. Isso porque os átomos dos gases nobres são altamente estáveis, apresentando pouca tendência a se combinarem entre si ou com outros átomos. Essa baixa reatividade dos gases nobres se deve à sua elevada energia de ionização, a baixa eletroafinidade dos átomos de seus elementos e, principalmente, a configuração eletrônica completa da última camada. Os átomos de todos os gases nobres, com exceção do hélio, apresentam sempre 8 elétrons na última casa eletrônica denominada camada de valência. Teoria do octeto. Na teoria do octeto, criada por Gilbert Newton Lewis, químico estadunidense, e Walter Kossel, físico alemão, surgiu a partir da observação de alguns gases nobres e algumas características, como, por exemplo, a estabilidade desses elementos, preenchidas por 8 elétrons na camada de valência. A partir disso, a teoria ou regra do octeto postula que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada. Para tanto, o átomo procura sua estabilidade doando ou compartilhando elétrons com outros átomos, de onde surgem as ligações químicas. Ligações iônica ou eletrovalente. Também chamada de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação é realizada entre íons, cátions e ânions. Daí o termo ligação iônica. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, um ânion de carga elétrica negativa se une a um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. Exemplo, o NaCl, igual a NaCl, cloreto de sódio ou sal de cozinha. O sódio mais o cloro, ele se une e forma o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Íon fórmula. A escrita geral de um íon fórmula é XY. X representa o átomo do elemento metálico e Y representa o átomo de um ametal qualquer ou hidrogênio. A indicação do metal sempre aparece primeiro em um íon fórmula, como podemos observar nos exemplos abaixo. NaCl, cloreto de sódio, Ki, iodeto de potássio, CaO, óxido de cálcio, Al2O3, óxido de crômio 3, MgO, óxido de magnésio e MgCl, cloreto de magnésio. Ligação covalente. Também chamada de ligação molecular, as ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis segundo a teoria de octeto, diferentemente das ligações iônicas em que há perda ou ganho de elétrons. Além disso, os pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedido por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Como exemplo, observe a molécula de água, H2O, HOH, formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, em que cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado, formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação. Ligação metálica. Acontece entre átomos metálicos,
são um tipo de ligação em que todos os elétrons são compartilhados com todos os átomos metálicos. Eles podem se mover livremente por todo o volume do sólido metálico, pelas chamadas bandas de condução, orbitais atômicos vazios muito próximos que permitem a passagem dos elétrons. No modelo mar de elétrons, o núcleo dos átomos e os elétrons internos, a camada de valência, são visualizados com um íon positivo. Os elétrons ao redor, livres como no mar, são os elétrons da camada de valência. Assim, os elétrons dos metais estão livres e são capazes de se movimentar através dele. Por isso, os metais são bons condutores de corrente elétrica, devido à alta mobilidade de seus elétrons mais externos. São exemplos sólidos metálicos puros, como ferro, cobre, alumínio ou ligas metálicas, como a liga de ouro utilizada em joias, ouro, prata e cobre, latão, cobre e zinco, bronze, castanho, cobre e estanho, e entre outros. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, ligações químicas, e para fixar o assunto, eu proponho atividade em casa. Escreva em um papel um texto sobre as representações das ligações iônicas ou eletrovalentes, com no mínimo 15 linhas. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.